Hoje é 29 de março de 2023, esse é o nosso devocional diário. Aquela mensagem curtinha de reflexão sobre a palavra e nos ajuda a refletir um pouco sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Vamos ver o que diz a mensagem de hoje. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus nos criou para estarmos próximos dEle. Pessoas que se afastam da verdade se apegam sem perceber a outras coisas. Na verdade, não existe uma psique humana completamente independente. E é por isso que o mal tenta nos seduzir, nos oferecendo meios alternativos, mascarados de algo que preencheria nossas necessidades interiores. Mas qualquer vínculo com algo que não seja Deus é uma fraude. Vínculos errados significam que estamos nos tornando mais dependentes e confiando em algo que não é Deus. Veja que interessante essa mensagem do nosso devocional de hoje, né? Muitas pessoas acabam se apegando a tantas coisas no mundo e deixando de lado realmente o que mais importa, que é estar vinculado, estar presente, estar próximo de Deus, que é aquele que nos consola, que nos guia. As pessoas se afastam de Jesus, que é aquele que veio ao mundo para nos trazer e nos orientar no caminho que nós devemos seguir. Mas o ser humano ele necessita desse convívio, dessa aproximação, desse refúgio com algo que acaba sendo muitas vezes na falta de Deus. A pessoa procura, acaba encontrando outras alternativas. E veja que muitas pessoas comentam sobre a questão da amizade com o mundo, né? Quem é cristão ou crente da palavra já ouviu bastante essa expressão. Pessoas que preferem a amizade do mundo, das coisas do mundo, do que muitas vezes viver com Deus nos passos de Jesus, que exige hoje em dia muita renúncia, exige muita resignação, tantas coisas que nos faz muitas vezes para pensar sobre tudo isso. Acabamos julgando os outros, acabamos julgando as pessoas que pensam diferente da gente, as pessoas que muitas vezes estão na companhia, na presença de Deus, tentando encontrar o melhor caminho com Cristo nas suas vidas, e acabamos julgando os outros, esquecendo que na verdade o futuro, o amanhã, não nos pertence, mas sim pertence a Deus, porque somente Deus sabe de todas as coisas, das intenções do coração humano, da mente humana, os porquês, nada é o acaso, tudo há uma razão, e que a nossa razão da nossa existência, da nossa vida, do nosso dia a dia, seja sempre embasado nos ensinamentos que Cristo nos deixou, em tudo que Deus nos deixou como ensinamentos, como promessas, que a gente possa então encontrar esse equilíbrio e essa busca constante mesmo, que não é algo fácil. Muitas pessoas podem parar para pensar quantas coisas o mundo nos oferece, né? Este final de semana, por exemplo, o que o mundo tem para nos oferecer que faça com que seja melhor eu estar em um ambiente de paz, tranquilidade,
muitas vezes até sozinho, porque não são muitos que compartilham do nosso modo de vida, e estarmos conectados com Deus, estudando a palavra, fazendo os nossos estudos, buscando fazer algo de bom por alguém. O mundo tem tantas alternativas que acaba, né, sendo uma disputa por aquele ser humano, da sua atenção, do que é melhor, as nossas amizades, as pessoas com as quais a gente convive, que muitas vezes nos atraem para determinadas situações diferentes do que Jesus nos orienta e nos deixou como ensinamento nessa vida. Então veja que a amizade com o mundo tem no livro de Tiago, que é um livro curtinho, apenas 5 capítulos. O quarto diz que de onde vêm as lutas e as brigas de vocês? Os conflitos, as discussões, da onde que surgem isso, né? Vamos parar para pensar. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos para fazer o que for necessário para conseguir. Então as pessoas têm esse anseio de querer hoje em dia a tecnologia nos oferece tanta coisa e as pessoas ficam nessa busca incessante por tudo. Não tem um foco, não tem um objetivo traçado para conquistar e acabam se vendo nesse conflito interno, tentando abraçar o mundo. E nesse dia a dia, então, surgem as discussões, as brigas, as lutas, tanto internas como em relação às outras pessoas, a convivência com as demais pessoas. Quando pedem e não recebem, é porque os seus motivos são maus. Veja que a palavra diz que muitas coisas que a gente deseja na vida, seja muitas vezes por inveja do que os outros conseguem, um estilo de vida que as outras pessoas têm, e você quer ter aquilo apenas porque o outro também tem, digamos que esse seja um motivo, esse motivo não tem uma razão amparada nos ensinamentos de Cristo, o que seria correto. Então, muitas vezes essas pessoas não conseguem porque a razão pela qual elas buscam determinadas coisas não são boas. Às vezes é um negócio que você quer fazer, então você quer ter vantagem sobre o outro, então a razão não é boa, várias outras situações. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Hoje a gente vê um mundo seguindo um rumo muito diferente do que o Evangelho prega, do que o Evangelho espera sobre família, sobre amizade, sobre verdades, sobre justiça. Então, quando a palavra nos diz que você é amigo disso, tudo que nos rodeia, com certeza nós estamos contra o que Deus nos espera da gente, o que Deus nos criou para sermos como seres humanos. Não pense que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Isso nós vemos em várias situações da vida, que o orgulho, as pessoas muitas vezes querem aparentar ser o que não são,
para agradar aos outros, ao mundo. Isso não agrada a Deus e com certeza é uma das razões que traz muitos conflitos internos. Muitas vezes as pessoas não teriam condições de ir numa determinada loja, comprar determinadas roupas, frequentar determinados restaurantes, viver uma determinada vida, mas ela quer aquilo ali para aparentar para os outros, principalmente nas redes sociais, isso acontece bastante. Então veja que esse orgulho que preenche o coração das pessoas, Deus não se agrada, Deus se agrada com a simplicidade, com o partilhar, com o poder fazer por alguém algo em que o nosso coração sinceramente não espere nada em troca, o bem apenas pelo bem. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o mal e ele fugirá de vocês. Porque o mal, ele fica sempre aguardando a oportunidade de se instalar na vida da gente. Quando nós abrimos, como diz a palavra, brechas para o mal, muitas vezes aquela pessoa que você sabe que não é um amigo sincero, mas então você abre a porta da tua casa. Muitas vezes você sabe como funciona o mundo e você acaba revelando pensamentos, compartilhando sonhos com pessoas que vão ter inveja de você, que vão... Muitas vezes eles nem querem o teu sonho, mas eles não querem que você conquiste aquele sonho, por orgulho, inveja. Então veja que quando o mal busca entrar nas nossas vidas e nós fechamos a porta, ele não tem acesso. Muitas coisas que a gente pensa, a gente não fala. Já ouviram dizer que a palavra tem poder? Então veja que muitas coisas que a gente pensa, a gente não deve expor, deve conversar apenas com Deus. Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso consolador, Jesus Cristo. Com Deus e com Jesus nós podemos falar sobre tudo, inclusive quando nós nos vemos impregnados com algum sentimento que a gente sabe que não é correto. Quem é o melhor amigo para a gente levar essa dúvida, conversar sobre isso? É Deus, não é mesmo? Porque Deus, ele não vai nos julgar da forma como o mundo nos julga. E usam isso contra a gente, tentando muitas vezes destruir o que a gente já conquistou por merecimento, por trabalho, por esforço. Então, manter-se conectado com Deus, com os ensinamentos de Jesus, é muito importante, principalmente no mundo que nós estamos hoje. Por isso que diz que você querer ser amigo, agradar o mundo como um todo, do jeito que a coisa está, é você estar contra Deus. Porque Deus nos orienta a estarmos com Ele. Ele é a prioridade. Ele é aquele que nós devemos levar os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas orações, para que Ele nos oriente qual o melhor caminho, para que a gente compreenda que se os nossos pedidos estiverem de acordo com os planos que Deus tem para as nossas vidas, tudo dará certo, tudo irá se concretizar. Mas se tudo que a gente almeja e os meios que muitas vezes teremos que utilizar para chegar a tal objetivo não estiver de acordo com o que Deus espera da gente,
provavelmente nós chegaremos, até poderemos atingir o objetivo, mas seguindo o roteiro desse mundo e não os passos, as orientações e tudo que Deus espera da gente como ser humano, como irmão, acolhendo, sendo caridoso, acreditando em Jesus como nosso único, suficiente Salvador, que a graça nos basta. Então, nesse dia 29 de março de 2023, agradecemos ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade de estarmos juntos por alguns instantes, por alguns minutos desse dia, que foi um dia repleto de realizações nas nossas vidas, um passo a mais, um passo adiante, agradecendo por tudo que Deus nos proporcionou e sempre solicitando ao Pai que estejamos perto dele, mesmo que para que nós possamos estar perto de Deus, do que de todos, seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, nós tenhamos que nos afastar de pessoas, de circunstâncias, de situações do mundo, fechando a porta para o mal, fugindo do mal, não permitindo que no nosso coração, na nossa mente, no nosso trabalho, na nossa família, o mal tenha acesso, mas sim a presença de Deus, a sua proteção, a sua misericórdia, a sua bondade, todas as suas promessas, tudo que nos foi prometido enquanto filhos queremos receber de Deus e de Jesus nas nossas vidas, tudo se concretize na sua palavra, ontem, hoje e sempre. A todos, um excelente dia, até amanhã.